Direito Penal em Movimento, a sua revista semanal sobre os assuntos criminais que foram pauta durante toda a semana. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Direito Penal em Movimento. Todos os sábados nós tratamos aqui no canal acerca das principais notícias criminais que nós tivemos durante o decorrer da semana. Essa semana em especial nós temos um assunto que me parece que vai perdurar por um bom tempo ainda, não é? Que é o tal do corona. Nem vou falar o nome, porque se eu falar o nome, o YouTube não entrega esse vídeo para ninguém, não é? Mas todos nós sabemos do que se trata, né? E nós tivemos diversas notícias relacionadas ao mundo jurídico e a esse fenômeno triste que está acometendo aí o mundo inteiro, né? Então, vamos tratar numa edição especial sobre este assunto. Começando pela primeira notícia. A primeira notícia diz respeito à suspensão dos prazos processuais e ataca diretamente quem está no mundo jurídico, né? Então, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinou a suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril. Não é? Isso é um tempo razoável, o que denota que essa problemática que nós estamos passando perdurará por um bom tempo. Aliás, a própria OAB suspendeu o exame que estava marcado para o comecinho de abril para o final de maio, não é? Vale destacar que essa suspensão de prazos do CNJ não afeta os casos do STF e também do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Bom, como sempre, a gente deixa a notícia aqui na descrição para que, se você quiser se inteirar um pouco mais sobre o assunto, poderá acessá-la, ok? Segunda notícia. A segunda notícia diz respeito a presos e presídios, né? A propósito, são muitos os assuntos relacionados, interligados a isso. Eu estou colocando aqui, primeiramente, a questão das visitas. As visitas ficaram proibidas em alguns lugares, visitas a presos, e limitadas em outro. Vale destacar que no estado de São Paulo, durante a semana, tivemos diversas rebeliões. Em vários presídios tivemos motins, rebeliões, né? E que, na verdade, por conta, inclusive, disso, do tal do corona, né? Na própria Itália, essa notícia não chegou muito aqui, mas na própria Itália tivemos rebeliões em presídios também. Não é? E isso é o que eu tenho informação. Imagino que em outros países do mundo isso possa estar acontecendo também, porque a problemática lá é grande. Então, nos presídios, né, do que eu quero dizer. Então, tivemos as rebeliões e, então, o que aconteceu? As visitas nesses presídios que tivemos, as rebeliões, elas foram proibidas, e em outros presídios as visitas estão sendo restritas. Cada preso pode receber apenas um familiar que não tenha menos de 18 anos e que não tenha mais de 60 anos. E imagino eu que num período aí mais à frente, talvez todas as proibidas mesmo, todas as visitas sejam proibidas efetivamente, né? Bom, no que diz respeito, então, aos presos, nós vamos à terceira notícia aqui do nosso Direito Penal em Movimento. E a terceira notícia, ela diz respeito a algumas decisões que estão sendo implementadas Brasil afora pelo Poder Judiciário. Então, eu trouxe aqui uma notícia de que em Goiás, né, houve uma decisão no sentido de determinar a prisão domiciliar de quem estava em grupo de risco. Mais precisamente, aqueles que já têm uma doença pré-existente, aqueles outros que já têm uma idade mais avançada, esses compõem grupos de risco, e em Goiás se decidiu
pela prisão domiciliar dessas pessoas, né? Um isolamento domiciliar, vamos dizer assim. O próprio STF, através do ministro Marco Aurélio Mello, já tinha dado essa indicação, mas quando isso foi à votação pelo Pleno, não ficou configurado desta maneira. O ministro da Justiça, o doutor Sérgio Moro, também vê com muitas reservas esta possibilidade, né? Mas fato é que o Poder Judiciário de Goiás tomou a frente, está aqui a notícia para vocês, né? Determinando ali essa prisão temporária em alguns casos. E isso nos leva à quarta notícia, que é aqui de São Paulo, né? Então, a Vara das Execuções Criminais aqui de São Paulo, através de uma juíza, determinou o regime aberto para uma pessoa que estava no regime fechado. Então, essa pessoa também fazia parte de grupo de risco, estava cumprindo a sua pena em regime fechado, mas a juíza determinou que nesse período crítico que nós estamos passando, que essa pessoa cumprisse em regime aberto. Então, veja, é uma espécie de prisão domiciliar também, porque o regime aberto, como não tem casa de albergado, as pessoas que estão em regime aberto deverão cumprir a sua pena na sua própria casa, né? Então, em outras palavras, a juíza paulistana decidiu exatamente no sentido de uma prisão domiciliar aí chamada de regime aberto. Compreendido? E aí chegamos à quinta notícia, e poderíamos ter outras tantas, mas ficamos até na quinta notícia, que não diz respeito a presos e diz respeito, sim, ao comportamento social. A notícia dá conta que na zona leste de São Paulo houve arrastão a um supermercado, né? A notícia está aqui, e o interessante é que nesse arrastão não é formado apenas de bandidos, como as pessoas podem dizer, os bandidos estão entrando, tal, como a gente generaliza de uma maneira geral. Próprios populares falaram que havia mulheres, crianças envolvidas nesse arrastão. E tudo por conta do quê? Do momento delicado que estamos passando. Isso pode ser um sinal de que as coisas podem se complicar, não é? Vejam que o momento é de crise econômica, crise sanitária, evidentemente, de saúde, de crise econômica evidente, mas talvez uma crise maior ainda, uma crise social que nós podemos enfrentar. Vai que começa desabastecimento, não sabemos exatamente como isso ocorrerá, né? Mas, de fato, há de se ter todos nós uma certa responsabilidade no sentido de não cometer exageros, no sentido de ter estoques sobre tantas coisas, privando outras pessoas de determinados alimentos, determinados produtos, né? Porque isso pode gerar, sem dúvida nenhuma, um caos social, não é? Então, senhores, hoje o nosso Direito Penal em Movimento, infelizmente, trouxe aqui notícias relacionadas ao que estamos passando no momento, é um momento extremamente relevante, não poderíamos ignorar isso, né? Trouxemos as notícias criminais relacionadas a isso, tem outras tantas, como sempre, se possível, deixe os seus comentários, traga outras notícias, sim, não é? Muitos estão participando e dando dica, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo, e sobre esses assuntos, de repente tem alguma notícia que me passou desapercebida aqui, ou é uma questão regional, que seria muito interessante de você deixar aqui nos comentários. Legal? Também se inscreva no canal, acione o sininho para receber as novas notificações e dê aquele like que ajuda demais a gente fazer com que este vídeo chegue a muito mais pessoas e que o YouTube entenda que o conteúdo que nós estamos passando aqui é um conteúdo relevante. Legal, pessoal? Então, na semana que vem tem mais Direito Penal em Movimento. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.